Noite, Senhor Jesus. Mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui neste canal. Então, hoje estamos refletindo sobre algo que eu diria que nos é comum, né, como seres humanos. É algo que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. E, a bem da verdade, essa é uma realidade da qual também, aqui neste mundo, não temos condições de escapar dela. Mais cedo ou mais tarde, ela bate na nossa porta e a gente tem que lidar com ela. E talvez eu esteja já falando com alguém que já enfrentou ou está enfrentando e com certeza vai enfrentar essas realidades. Que é decepção, frustração e até mesmo traição. E pensando sobre o conceito dessas palavras, me veio à mente um texto em que Jesus diz nos evangelhos, na verdade numa ocasião em que João o Batista, preso, já depois de ter cumprido sua missão, ele chama alguns de seus discípulos e encaminha-os a Jesus para indagar dele se ele realmente era o Messias ou se ele deveria esperar um outro. É difícil a gente analisar o que motivou João a fazer isso. Mas o certo é que, apesar de aparecer e de parecer ser uma postura de João que se identifica-se com um pouco de desconfiança ou de falta de fé, na verdade eu vejo em João, nessa atitude, uma postura muito nobre, que é a consciência de que sua missão estava cumprida. Ele não queria ter mais nenhuma dúvida de que tudo que ele fez conforme a vontade de Deus e que realmente testemunhou do Senhor como deveria fazê-lo. Então, para fechar, vamos dizer assim, de forma conclusiva o seu ministério, sem nenhuma pendência, ele assim o fez. Pelo menos é o que eu imagino, é o que eu penso, porque pela experiência que João teve, tanto no Rio Jordão quanto do batismo de Jesus, e pelo próprio testemunho do Espírito que disse para ele quem seria o Messias, dificilmente a dúvida, a incredulidade acharia no coração de João alguma espécie de guarida. Mas ele manda seus discípulos indagá-lo e perguntá-lo desta forma. Então Jesus, de acordo com alguns evangelhos, opera na presença dos seus discípulos alguns milagres, dentre eles cegos que passam a ver, leprosos que são purificados e também mortos que são ressuscitados. E Jesus ainda diz aos discípulos de João, digam para João que o evangelho também está sendo pregado aos pobres. Então esse é o contexto em que eu quero me referir. Porque após tudo isso Jesus diz aos discípulos de João para que eles repassem a João uma frase muito interessante que se encontra no contexto daquilo que a gente quer abordar hoje, que é a seguinte expressão: bem-aventurados são aqueles que em mim não acham motivo de escândalo, não acham motivo de tropeço. Refletindo sobre isso, creio que talvez essa palavra será muito útil para muita gente, porque assim como eu, todos nós enfrentamos essa dura realidade, que muitas das vezes vem de forma tão intensa que em nós mesmos não há força para administrá-las. Mas temos um Deus que nos ajuda, que o seu Espírito nos fortalece, nos instrui, nos ensina, nos conduz a sabermos como seguir na trajetória da vida aqui, lidando com esse tipo de situação. Alguém diz que a frustração ela é resultado de uma situação que impede você alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, e por conta de alguma coisa que provoca interrupção, esse sentimento de que não deu certo, de que não conseguiu, vem à tona, e isso gera essa frustração.
A decepção, ela está ligada também à frustração, mas com um diferencial de que ela vem com um certo desapontamento que você sente com relação a algo, a alguém, dos quais você não esperava que isso acontecesse. E a traição se define pelo fato de que é motivada por alguma espécie de inveja, de vingança, ou de querer mesmo propositalmente prejudicar algo ou alguém. Então acredito que você já passou por alguma dessas coisas e isso seja algo útil para a sua vida também, porque precisamos aprender a lidar com isso. Jesus nos ensina nesse texto que Ele nunca vai nos decepcionar. Nessa fala que Jesus manda que os seus discípulos, os discípulos de João, comuniquem a Ele que bem-aventurados são aqueles que nele, em Jesus, não acham motivo de escândalo, é algo que nos instrui muito, porque de cara a gente já tem a nítida instrução, o esclarecimento de que Jesus nunca vai nos decepcionar, Jesus nunca vai nos frustrar, Jesus nunca vai nos trair. Então eu diria que se a gente realmente quer saber lidar, quer saber administrar essas realidades que muitas das vezes, como falei, chegam de forma abruptas na nossa vida e até em momentos e de onde a gente menos espera, precisamos olhar para Jesus. Jesus enfrentou todas essas realidades. Jesus enfrentou frustração. Lembram daquela figueira toda frondosa quando ele retornava de Jerusalém para Betânia, que ele foi lá e quando viu aquela figueira toda frondosa e com aspecto de que tinha fruto, ao procurar fruto nela não encontrou. Então tenha certeza que ali foi uma frustração, porque Jesus com fome, como ser humano que era, esperando comer um fruto daquela videira ou figueira, não recordo bem, mas não encontrou. E o seu objetivo não foi alcançado ali. Então, isso é frustração. Decepção, eu vejo que um episódio no ministério de Jesus que se encaixa perfeitamente nisso é que, ao autorizar os seus discípulos, ordená-los a entrar no barco para ir para o outro lado do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, como também é chamado, Jesus, ele foi com esses discípulos, com seus discípulos, com os apóstolos, e no meio do lago houve uma tempestade. Jesus estava dormindo. Os discípulos aflitos acordam Jesus, e Jesus, por uma indagação dos próprios apóstolos, que perguntou que se ele não se importava com o que estava acontecendo, se para ele não fazia diferença que eles perecessem naquela situação. Jesus olhou para ele, na verdade para eles, e disse: vocês ainda não têm fé? Então, eu imagino que naquele momento houve uma certa decepção de Jesus com os apóstolos, porque pelas experiências que eles já haviam vivido com Jesus, de milagres, de coisas sobrenaturais, extraordinárias acontecendo, com certeza já era motivo sobejo para que aquele comportamento dos discípulos não fossem, vamos dizer assim, exposto. Na verdade, eles já deveriam ter adquirido a maturidade necessária, a confiança necessária para saber que com Jesus sempre as coisas darão certo. E eu aproveito para dizer para você que talvez esteja passando uma decepção enorme, uma decepção intensa. Imagine que talvez as coisas não darão mais certo na sua vida em área nenhuma, ou em algumas áreas específicas. Mas quero dizer que Jesus sempre faz as coisas darem certo. Basta tão somente confiarmos nele, e que, independentemente de qualquer decepção que a gente tenha enfrentado na vida, ele tem poder para que as coisas sejam colocadas no devido lugar. Então não deixe de confiar nele, não deixe de esperar nele, não deixe de depositar toda a sua confiança e sua fé nele. Ele nunca vai nos decepcionar. E falando em traição,
É bem verdade que Jesus conhecia as pessoas e o coração delas. E em termos de traição, acredito que no mundo não houve nenhuma pessoa que fosse alvejada por algo tão profundo, algo tão intenso, algo tão destrutivo em termos de decepção como Jesus. E isso a gente pode ver muito bem com Judas, que foi uma pessoa de íntima confiança dele, porque é sempre assim. A traição, ela não vem por pessoas que estão distantes, por pessoas que você não tem aquela relação próxima, por pessoas que estão, vamos dizer assim, na periferia dos seus relacionamentos. Pode acontecer, mas normalmente esse tipo de situação ocorre com quem está bem próximo da gente. E Jesus enfrentou essa realidade como ninguém. Judas o traiu depois de toda a confiança, depois de toda a dedicação, depois de todo o investimento que Jesus fez nele e por ele, para dar certo, para ser uma bênção, para ser um dos apóstolos, que eu diria, mais promissores no ministério de Jesus, porque era um homem de íntima confiança dele, que ninguém ia colocar o caixa do ministério, ou Jesus não ia colocar o caixa do ministério nas mãos de alguém que ele não confiava. E o que me chama mais a atenção é que essa traição foi uma traição tão profunda que Jesus batalhou pela vida de Judas até o último instante. O episódio da ceia revela isso. O tempo aqui não nos permite entrar em detalhes, talvez eu estarei tratando disso numa outra oportunidade. Mas é certo que Jesus enfrentou todas essas situações que aparentemente sejam comuns, estejam bem relacionadas, mas que por conta do contexto que elas ocorrem, elas são distintas, mas elas acontecem. Então, para que vençamos tudo isso, para que saibamos lidar com toda essa realidade, olhemos para Jesus. Ele nos deu o exemplo de como saber nos comportar, de como saber administrar todas essas situações. E eu quero dizer a você que nos acompanha neste canal, que esteja porventura enfrentando essa realidade, ou quando vier enfrentá-lo, porque com certeza vai bater a sua porta, olhe para Jesus, perceba, entenda e aprenda com a maneira como ele lidou com essa realidade e coloque em prática. Jesus mesmo disse: eu vos dei o exemplo em tudo, para que assim como eu fiz, façais vós também. E eu costumo dizer, na verdade eu concordo muito, gosto muito de uma fala do pastor Cláudio Duarte, que conclui essa reflexão. Ele diz o seguinte: não espere nada dos outros, espere um pouco de você e espere tudo de Deus. Então aí as coisas funcionam e ocorrem dentro de uma normalidade que, eu diria, nos ajuda a administrar todas essas situações. Então, fica aqui essa reflexão. Deus abençoe a todos e até o próximo Pedal com Fé, querendo Deus. Na paz do Senhor Jesus.